Senhor Deus, somos gratos pelo dia de hoje. Nos ajude nesse tempo que teremos aqui a refletir sobre o assunto de caráter, de integridade, que isso traga reflexões para as nossas vidas. Agradecemos essa chuva também, que veio aliviar o calor, o cheiro das queimadas. Pedimos, ó Deus, que o Senhor seja conosco, que o Senhor trabalhe em nosso coração, que o Teu Espírito aponte áreas que precisamos ser moldados pelo Seu caráter. É isso que oramos no nome de Jesus. Amém. Muito bem. Pessoal, perguntas que ficaram da semana passada? Dúvidas? Agora é o momento, hein? Eu queria retomar na história de Daniel, tá? Acabou sendo um pouco mais acelerado o finzinho ali da história de Daniel. Relembrando, né, um pouco, se você vê lá de Daniel 1, de 1 a 7, ele passou por vários desafios, várias provas para com o seu caráter, né? Então ele era um jovem que sai da sua casa lá no interiorzinho, vai para a grande metrópole, que era a Babilônia. Ele tem os nomes mudados, ele tem a cultura agora diferente, com literatura diferente, com aprendizados diferentes, com alimentação diferente. E agora eles decidem, né, não se tornarem impuros com a comida e com o vinho do rei. E mais para frente a gente vê que esses 4 jovens, Deus deu a sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Daniel também sabia interpretar todos os tipos de sonhos e visões. E a gente associou na semana passada a questão de caráter com a nossa identidade em Cristo, né? Saber quem nós somos, o que o Senhor transforma nas nossas vidas, isso deve moldar o nosso caráter. E eu queria trazer algumas lições dessa história, tá bom? É uma história real, aconteceu, e traz algumas lições para nós também como cristãos hoje, né? Pegando o exemplo de Daniel e como ele se manteve firme nas suas provas, né? Como ele mostrou que de fato ele era uma pessoa com caráter aprovado, né? Ele e os amigos ali, né? Como é que nós hoje podemos passar por esses testes de caráter, né? E eu levantei alguns pontos aqui, né? Você está sozinho com o seu computador. Isso daqui é uma área que envolve muitos dos homens principalmente, né? Você está sozinho com o seu computador, com o seu celular, e as pornografias tentam constantemente você, e você pode, por vezes, falar, já que eu estou sozinho, já que ninguém está vendo, vou fazer o que eu quero fazer. Lembra caráter? Quem é você quando ninguém está te vendo, né? O caráter cristão deveria olhar para uma situação como essa e falar, eu não estou sozinho neste momento, o Senhor está aqui comigo. O Senhor está presente nesse momento aqui, né? Como é que um cristão deveria lidar com uma situação de negociação? Só pensando em como se dar bem, só pensando como tirar proveito, como ser beneficiado em alguma negociação, em algo que envolve um negócio que ele vai fazer? Será que ele só está em busca do lucro? Qual deveria ser a marca de um cristão quando ele vai negociar alguma coisa, né? Você vai vender um carro, seu carro tem um problema, você vai ser aquela pessoa que vai falar assim, esse carro tá bala. Baleado, né? Esse carro tá bala, é pegar e rodar, né? Uma vez fui ver um carro aqui para comprar, ia ser meu primeiro carro, era um Fiat 147. Bom, eu não caibo, né, num Fiat 147. Aí o cara queria lá um valor, sei lá, vamos chutar aqui. Na época, acho que eram uns R$1.500 que ele queria no carro. E ele queria falar que o carro era bom, que ele ia para São Paulo toda semana com o carro. Eu não duvido que ele ia para São Paulo, mas era só olhar para o carro e ver que ele não estava bom, né? Não estava bom. Quantos aplicativos que existem nos nossos dias que exigem alguma forma de pagamento
e você, fuçando na internet, você acha uma pessoa vendendo as chaves, as entradas, os links, os logins. Ninguém está vendo, né? Ninguém está vendo. Você pode achar tudo isso lá, aberto para você comprar. Comprar não, né? Você pegar e você usar, aliás, né? Poxa, tem produtos que são tão caros. Por que a gente precisa comprar isso, né? Produtos falsos ou réplicas para comprar, né? Réplica é fantástico, né? Réplica é fantástico. A gente passou por uma, né, amor? A gente foi em Jaú, aí a gente entrou numa loja lá, tinha um sapato lá, Adidas, e tava assim, Adidas, né? Um tênis e tal, né? Quanto que era? R$90? Não. R$159. Daí a Naila olhou, eu olhei, a Naila, nossa, tá muito barato. Qualquer loja é quanto? Sei lá, R$600 em qualquer loja. Poxa, é Jaú, né? Jaú, os sapatos são mais baratos em Jaú, né? Aí a gente resolveu fazer uma pergunta só pra moça. Moça, esse sapato é da Adidas mesmo? Ela falou, não, é uma réplica. É uma réplica. Se fosse Adidas, ainda beleza, né? Se fosse Adidas. Mas como era Adidas, não era uma réplica, né? Era pirata, né? Era pirata. Caráter. Chegamos, falamos, muito obrigado, a gente não vai comprar. Não, mas é igualzinho. Eu sei, né? A gente morava em Paulo Afonso, a gente tinha uma antena da Sky, pedi para um cara instalar, ele falou assim, isso daqui vai ficar para trás. Agora tem uma caixinha assim, ó, que eu tenho lá na minha casa, você paga R$200, você pode usar para sempre, todos os canais liberados. Eu perguntei assim, mas isso daí é legal? Ele falou, é legal, eu tenho na minha casa. Um erro assim no... É muito legal, para ele tava demais, né? O sentido de legal para ele era outro, né? Eu falei assim, não, eu tô achando que isso daí é ilegal. Isso daí não é legal de se fazer. Aí ele, não, mas o pessoal tá usando. Eu falei, é isso, né? O pessoal tá usando, né? Se eu tivesse colocado, quem tá vendo? Só tô vendo eu e o cara ali. Mas o nosso testemunho também conta. A partir do momento que está todo mundo comprando, fazendo, atuando, o cristão que quer andar na verdade, ele vai correr o risco de, por vezes, não tirar a vantagem. Lembra que a gente falou da cultura brasileira, né? Do jeitinho de tirar vantagem? É isso. Por vezes a gente vai falar assim, eu vou fazer o que é certo. Eu tenho que pagar por esse programa? Quanto custa? Eu vou ter que pagar. Pô, mas ninguém paga. Vamos pagar. Não é porque ninguém faz que nós não faremos. Nós temos um caráter cristão, uma marca do Senhor nas nossas vidas, né? Pessoas que viajam muito, né? Viajam sozinhas. Quantas vezes você não escuta histórias de pessoas que têm outra família em outra cidade, né? Você escuta isso e você fala assim, rapaz, por quê? O cara tem outra família, esposa, filhos, né? Viaja aqui, viaja lá, tem uma família aqui, uma família lá. O que passa na cabeça dessa pessoa? Ninguém está me vendo, minha esposa não está me vendo, posso ir fazer o que eu quiser, ninguém vai se importar. Para o cristão não é assim, ou não deveria ser assim. Porque acho que o princípio do cristão é que o Senhor está em todos os lugares. Lembra que a gente viu de Daniel? Daniel está na Babilônia, mas ele sabe que Deus é o Deus de toda a terra. Não é porque ele está na Babilônia que, já que eu estou aqui, saí de Jerusalém, agora eu posso fazer o que eu quiser. Ele sabe o caráter que ele tem, ele sabe quem ele é no Senhor, né? Quais as marcas que Deus deixa em mim e que eu devo, né? E devo deixar nas pessoas ao meu redor? Isso daqui é uma pergunta para nós. Como é que a gente coloca o nosso caráter cristão em prática? Que marcas a gente tem deixado, né? As nossas vidas devem ser focadas em viver para deixar as marcas de Cristo. 2 Coríntios 9:13, né? Por meio desta prova, ou seja, prova aqui no sentido de caráter aprovado do serviço ministerial de vocês, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem no Evangelho. Olha só que interessante. A dedicação deles ao Senhor, com o caráter aprovado no Senhor,
faz com que outras pessoas olhem para isso e louvem a Deus. Então, quando a gente falou, acho que 2 semanas atrás, sobre glorificar a Deus, dar glórias a Deus, nada mais é do que isso. Você reflete aquilo que o Senhor está fazendo. Então, quando você faz, nossa, parabéns, hein? Poxa, você é uma pessoa de caráter. Não, eu não sou. É a marca de Deus em mim. Então, se você tem que louvar alguém, louve a Deus, louve ao Senhor, né? A confissão que vocês fazem no Evangelho, ou seja, percebe? A nova identidade que eles têm em Cristo faz com que eles tenham um caráter aprovado. Perguntas, gente? Considerações? Nós estamos, eu não sei se vocês estão, mas nós estamos constantemente tendo provas do nosso caráter. Constantemente o nosso caráter vai ser provado. Quem é você e como é que isso está relacionado com a sua vida, com a vida ao seu redor, as atitudes que você toma. Vamos entrar hoje no tema integridade, tá bom? Integridade. Quando você pensa na palavra integridade, o que vem à sua mente? Inteiro, integral. Legal, o que mais? Cara correta. Pessoa correta. Mais alguém? Caráter. Honestidade. Caráter, honestidade. Índole confiável. Quem falou o que aí? Índole confiável. Índole. Confiável. Índole. Eu acho que entra Confiável. o incondicional, né? Ser íntegro é ser tudo isso, independente Do que aconteça, das circunstâncias. né? Incondicional. Gostei. Legal. Qual a relação entre integridade e caráter? Alguém até falou caráter aqui, mas qual a relação entre essas duas coisas? Faz parte do caráter. Legal. O que mais? Mais alguém? Então, se a gente pensasse... Se a gente pensasse o caráter aqui, certo? O caráter é a marca de uma pessoa, integridade seja algo interno aqui. Fez sentido isso? Então, é uma marca do caráter da pessoa. Faz sentido isso para vocês? Certo? Então, não são sinônimos, ok? Caráter e integridade não são sinônimos, não são termos iguais. Eles são características, uma interna à outra. Então, uma das marcas de caráter de alguém é essa pessoa ser íntegra. Tá? Tem 2 termos na Bíblia que trazem essa ideia de integridade. Tá? Eu trouxe aí para você, o primeiro é tam, no Antigo Testamento, que traz a ideia de completo, normal, inclusive de belo, tá? Algo bonito, irrepreensível. No contexto de perfeição está inclusa a ideia de integridade moral e beleza física. Por exemplo, no livro de Cantares, essa palavra é usada quando o amado vai falar da amada. Você é íntegra, ou inteira, ou bela, por vezes traduzido como bela. Qual que é o sentido? Não está faltando nada em você, né? Você é o exemplo de perfeição física, né? Olha aí, ó, os maridos, prestem atenção, hein? Ó, chegar em casa já usa esse termo aí com a esposa, né? Teleios é outra ideia também de perfeição. Algo maduro, completo, totalmente desenvolvido, descreve algo completo. Por exemplo, cristãos maduros, ou a perfeição do próprio Deus. Né? Então, traz essa ideia também da integridade, tá bom? Alguém abre Jó 2:3 e outra pessoa abre Colossenses 4:12. O texto está aí, mas acho que ficou teste oftalmológico aí, né? Para quem quiser, já aproveita, tá bom? Jó 2:3, quem pode ler para mim? Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó,
Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Muito bem, 2 vezes que aparece a palavra tan aí, tá bom? Mostrando essa integridade moral de Jó. Jó era alguém correto, inteiro, honesto, né? Essas são as marcas de Jó aí. Colossenses 4:12. Eu posso ler. Epáfras, que é um de vocês, servo de Cristo Jesus, envia saudações. Ele está sempre batalhando por vocês em oração, para que, como pessoas maduras e plenamente convictas, continuem firmes em toda a vontade de Deus. Muito bem, temos um personagem Epáfras que ora para que essas pessoas maduras continuem firmes. Pessoas maduras aqui poderia ser traduzido como pessoas íntegras, tá? Pessoas que são completas. Enquanto o caráter tem relação com a nossa identidade em Deus e as marcas que recebemos de Deus e deixamos as pessoas ao nosso redor, integridade é a expressão externa desse caráter. São as atitudes que representam aquilo que nós somos. É manifestado em ações que estão alinhadas profundamente com os nossos valores. Então, o caráter é o conjunto dos seus valores, ok? Eles estão todos lá dentro. Integridade é a sua capacidade de manter esses valores completos, sem perder os seus valores, sem deixar os seus valores de lado. Fez sentido isso para vocês? Seria assim, o caráter, deixa eu entender, o caráter são as bases, é a coisa interna em mim. Isso. E a integridade é a minha expressão do que eu tenho. Exatamente, exatamente. O florescimento desse caráter que está ali interno. Letícia. Vamos lá, uma pessoa não é íntegra. Ela de manter esses princípios e valores. Seu caráter fica manchado, né? O caráter dela também está manchado. A gente vai ver, acho que alguns exemplos aqui, que você percebe que tem momentos onde nós todos iremos pecar. E a nossa integridade vai ficar comprometida nesse pecado, né? O que uma pessoa de caráter iria fazer quando a sua integridade foi manchada? Arrepender, confessar, voltar e trabalhar para a sua integridade ser restaurada naquela área. Então, ainda que você tenha momentos onde sua integridade está sendo comprometida, se você é uma pessoa de caráter que tem valores, você vai olhar para isso e falar: preciso voltar para os caminhos do Senhor, né? É aquilo que está lá mais interno. Opa, quem eu sou em Deus, né? Algumas vezes, quando eu vou aconselhar algumas pessoas, a primeira pergunta que eu faço é se a pessoa entendeu do Evangelho, tá? Mas por quê? Às vezes é a pessoa que está aqui na igreja há 1000 anos. Eu quero saber isso. Ela entendeu do Evangelho? Bom, vamos lá, você entendeu do Evangelho. Você sabe quem você é em Cristo? Passo aquela listinha lá que a gente viu na semana passada. Bom, isso daqui é quem você é. Se você está agindo contrário a isso que você você precisa reavaliar. Será que de fato você entendeu quem é o Senhor? Você entregou sua vida a Ele? Ou será que não? Você teve algum momento, alguma experiência, alguma coisa, mas nunca de fato se dedicou ao Senhor. Por quê? Porque aquilo que nós somos em Cristo está arraigado lá em nós. É a nossa identidade. Podemos esquecer por vezes, certo? Podemos esquecer, mas aquilo tem que florescer, tem que estar bem firme. Para quê? Para que as marcas de integridade que foram comprometidas possam agora ser reforçadas, fortalecidas, trabalhadas e etc. Tá? Então, a integridade, o primeiro, né, o caráter, tem a ver com quem nós somos. E a integridade tem a ver com as práticas dos valores. O caráter é o conjunto deles.
A integridade é manter esses valores intactos, né? Únicos. Então, um tem a ver mais na questão de identidade, a outra na questão das suas ações, aquilo que você vai fazer. Mais alguma consideração até aqui? Paulo. Paulo expressa essa luta em Romanos, que o bem que eu quero fazer eu não faço, porque ele está lutando, existe uma luta ali, da carne contra o espírito contra a carne, no caso dos cristãos, tá? Sim. Porque existem pessoas que não são cristãs, que até têm um caráter parecido com o caráter de Deus, e expressam isso numa integridade relevante, né? No caso do cristão, ele enfrenta isso, e aí fortalecer, a resposta do Senhor é fortalecer na força do seu poder. E é na força do Senhor que a gente consegue manter um caráter compatível, uma integridade compatível com o caráter. Exatamente. Sem a força do Senhor é impossível. É impossível, é impossível, né? A gente está... se for só uma força nossa de manter a nossa integridade, aquele cachorro que está correndo atrás do rabo, assim, né? Mas quando a gente está com a força do Espírito, é bem isso mesmo. Mas o que eu queria destacar é que eu acredito que eu entendi a dúvida dela, que envolve essa briga entre a carne e o Espírito. Sim. De fato, esse é um ponto que eu acho que o Sidão vai trabalhar nas próximas aulas, tá? Quando ele voltar semana que vem, que de fato envolve essa questão. Como nós, como cristãos, agora temos que trabalhar por isso. Porque se a gente fosse já plenos, totais, completos, gente, aceitou Jesus, fez um download de toda a santidade do Senhor e já pode subir, né? Vá com Deus. E não é assim. Nós temos várias áreas onde a gente vai sendo trabalhado, onde a gente vai olhando e falando assim, opa, pera lá, essa marca aqui, ela não representa mais quem eu sou em Cristo, né? Pessoas que eram marcadas, por exemplo, por falar palavrão antes de se converterem. Constantemente, cada 10 palavras, 11 era palavrão. O que vai acontecer agora? Opa, pera lá, agora eu mudei de vida, né? Meu caráter agora tem que ser diferente. Meu palavreado agora vai ser diferente. Até a minha integridade na fala vai ser diferente. Eu tenho que falar coisas que agradam ao Senhor. Tudo isso também é um processo, né? É um processo da santificação. A gente não recebe essa atualização completa e está feito, né? Constantemente a gente tem que voltar e ver áreas na nossa vida. Qual é a diferença entre integridade e reputação? O que vocês acham? Integridade e reputação, qual a diferença? A reputação é uma coisa que o cara pode construir e às vezes nem sempre baseado em integridade. Ele pode se mostrar uma boa reputação, mas por trás de coisas que ele fez. Ele não é íntegro, né? Pode ter uma falsa, passa para os outros que ele é um cara íntegro, mas pode não ser. Sim. Pode ser só uma imagem. A marca que ele deixa? Reputação é o que dizem que você é, não necessariamente o que você é. Porque você pode ser íntegro, mas ter uma péssima reputação porque as pessoas ou têm informações falsas ou não leem aquilo que é verdade. Que é o oposto do caso do Paulo ali. Eu acho que se integridade, eu acho que se caráter é aquilo que você é, integridade é aquilo que você faz, eu acho que reputação, eu acho que é a constância que você aplica a integridade na sua vida. Ok, legal. Eu acho que a reputação é uma consequência da integridade. Reputação é uma consequência da integridade. Não é o que as pessoas acham de você. É o que as pessoas acham sobre você. Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Reputação ele tem mais a ver com essa ideia. O que as pessoas dizem sobre você, né? O próprio Sidão ele usa a expressão o que alguém vai dizer sobre você no seu velório, né? Então assim, isso daí é reputação. É uma pessoa tão boa, né? Pessoa tão incrível, nossa, nunca fez mal para ninguém. Isso daí é reputação, tá? É o que as pessoas dizem sobre você, né?
Ah, você conhece o Lucas Tamburus? Aí, o que alguém vai falar? Conheço, um cara legal, mas, né? Aí já começa, né? Isso daí é o quê? Reputação. Reputação dele é uma, a minha é outra. As pessoas podem dizer coisas. Por vezes está relacionado à sua integridade. Aquela pessoa, ela é uma pessoa íntegra, né? Você não vai conseguir subornar aquela pessoa porque ela é uma pessoa íntegra. Nem adianta. Opa, então peraí. A pessoa conseguiu colocar uma reputação sobre ela relacionada ao caráter e à integridade que ela tem. Legal. Mas por vezes isso pode ser o oposto, né? Nós cristãos podemos ser taxados de várias coisas nos dias de hoje, certo? Se você defender algumas posições que estão nas Escrituras, você pode receber uma série de elogios do mundo por aí que não são verdadeiros. Ou são verdadeiros, mas às vezes podem não ser verdadeiros. Uma pessoa pode considerar você algum ista ou algum fóbico da vida. E aí? É verdade ou não? Você pode ser taxado como isso, mas você sabe que você não é. Aí que é integridade. É o que Deus sabe sobre você. O que você realmente faz e que Deus e você sabem sobre você. Isso é integridade. Você pode ser taxado de várias coisas no seu trabalho. Será que é verdadeiro ou falso? Às vezes podem ser falsas. E a sua reputação não é das melhores, mas você continua sendo uma pessoa íntegra. Você pode ser acusado falsamente. Mas você sabe, Deus sabe o que aconteceu comigo. E eu vou me manter íntegro, apesar da minha reputação não estar das melhores. O que pode ter o oposto também. Aquela pessoa que não é íntegra, é mentirosa, é enganadora e mostra para pessoas uma excelente pessoa, né? Não à toa temos as eleições chegando, né? Você vai ver alguns desses casos aparecendo, né? Paulão. Sim, sim. Era um dos exemplos que ia por aqui, né? José foi acusado do quê? A mulher do Potifar falou, opa, ele queria abusar de mim, né? O que aconteceu? A reputação dele foi lá embaixo, ele foi jogado na prisão, mas ele sabia o que ele tinha feito. Deus sabia o que ele tinha feito, né? E nada aconteceu com ele, porque o Senhor ainda estava cuidando dele ali, naquela situação. Mesma coisa Jó, certo? A gente viu, Jó era um homem íntegro, Jó era um homem de caráter aprovado. Quando acontece o que acontece, o que os amigos de Jó falam? Você pecou, Jó. Não é possível isso acontecer e você não ter pecado. Você está aqui enganando a gente. A reputação de Jó, lá embaixo. Mas ele estava se mantendo alguém íntegro. Opa, eu não cometi pecado. Né? Não cometi pecado. Enquanto o caráter tem a ver o que você é quando ninguém está olhando, a integridade tem a ver aquilo que você faz quando ninguém está por perto. Tá bom? Ficou clara essa ideia de reputação e integridade? Acho que as duas coisas elas podem acontecer, normalmente elas podem caminhar juntas de alguma maneira, mas ainda que elas caminhem separado, nós como cristãos devemos manter a nossa integridade. Ok? A nossa integridade é o mais importante. É aquilo que importa na minha vida com Deus. E só eu e Deus sabem. Só eu e Deus temos certeza do que está acontecendo. Bruno, acho que você ia falar. Para mim, a reputação, o perigo dela é que ela depende de uma perspectiva externa. Quando a gente pensa em reputação, a gente está todo momento pensando o que as pessoas dizem sobre você, ou dizem sobre nós. A gente também tem que pensar nela como nós enxergamos outras pessoas. Então, assim, dependendo do prisma, é o perigo de uma pessoa do mundo estar te olhando dos valores, né, conjunto de valores alheios. Nós, como cristãos, temos um código, uma integridade. Como é que a gente olha os outros também dessa forma reputacional? Então, é bem complexo. Bem complexo.
É externo versus interno. Deus, ele enxerga onde eles são os nossos caminhos, né? Ele enxerga lá no fundo. Ele sabe o nível de integridade que nós temos. Essa externo versus interno que ele define isso daí. Assim, é porque você falou que a integridade importa mais do que a reputação, no sentido de que a sua relação com Deus. Sim. Mas a gente acha que a reputação ela também é bastante importante para o caráter, para o que o cristão, como o cristão é visto na sociedade. Por exemplo, você pegar um pastor que é muito polêmico, que tem uma reputação muito ruim, para um lado ou seja para o outro, isso de alguma forma eu acho que acaba refletindo o cristianismo, porque a pessoa que não está no ramo cristão pode olhar para aquele pastor como um exemplo do cristianismo e falar para pensar, eu não vou seguir isso aqui porque isso aqui está muito errado e tal. Legal. Eu vou dar um exemplo sobre isso que você falou, tá bom? A gente chegou lá no sertão da Bahia e o Lucão conhece essa história. A gente chegou no sertão da Bahia e lá nos povoados o pessoal tem uma ideia sobre quem é o crente. Quem que é o crente? O crente é um cara que entra na sua casa, manda você desligar a televisão, manda jogar fora tudo que você tem das idolatrias lá presente. Normalmente ele vai falar e mandar em você dentro da sua casa. E normalmente o crente é aquele cara que quer dinheiro seu no final das contas. Certo? Essa é a reputação dos crentes que ali estavam. Ou que pelo menos passaram por ali em algum momento. Quando o grupo nosso chegou, a gente não fazia nada dessas coisas. A gente ia conversar com uma pessoa na casa dela, a TV podia estar no 70 de volume. A gente não mandava desligar, por mais que incomodasse. Porque a gente estava lá, conversava, voltava no outro dia, falavam de salvação, contava uma história da Bíblia, voltava, conversava. A TV podia estar alta. Às vezes a pessoa falava, nossa, está alto, eu não estou nem escutando você. Ela desligava, né? Mas decisão dela. Decisão dela. A gente entrava na casa, conversava. A gente nunca chegou e falou assim, tá vendo esse tanto de coisa que você tem pendurado na parede? Joga tudo fora. Por quê? Eu entendo que isso aí é consequência de algo que ela vai receber do Senhor. A reputação que o crente tinha era uma. Que o crente entra, que o crente fala mal, que o crente quer tudo fora, que o crente quer dinheiro. Quando eles começavam a conversar com a gente, eles falavam assim, vocês são uns crentes diferentes, né? Por quê? Porque apesar da reputação ser uma, a nossa integridade continuava sendo vinculada ao que Deus pensa sobre nós. E o que nós, como cristãos, devemos fazer aqui nessa cultura, nessa realidade. Então, a nossa reputação também acabou sendo mudada. Então, acabou que na cabeça da pessoa havia dois tipos de crente agora. Tinha o crente e tinha os crentes diferentes. Que eram aqueles que estavam preocupados com a pessoa, se importavam com ela, falavam de uma maneira carinhosa sobre o plano de salvação. E tinha aqueles outros crentes. Percebe? Então, de fato, as pessoas elas podem imputar reputações em nós, mas o que pode mudar a visão que a pessoa tem sobre um crente, sobre um cristão e etc., é se a gente se mantém fiel àquilo que o Senhor coloca para nós como para mantermos fiéis. Fez sentido? Ajudou? Depois o Rômulo aqui. Eu acho que um grande perigo que a gente tem hoje nos nossos dias é sermos levados pela reputação. Sim. Eu falo por conta, por exemplo, de redes sociais hoje. O que a gente vê na rede social? A gente vê muito mais a reputação do que a integridade. Né? Então, às vezes, a gente segue mães que têm filhos ainda que nem desfraudaram e estão dando conselhos e a gente está levando aquilo como uma verdade, porque tem não sei quantos mil seguidores e o que ela mostra é muito bom, mas a gente, né, você conhecer a integridade da pessoa demanda relacionamento, você conviver, né? Então eu acho que esse é um grande perigo dos nossos dias, né? Os nossos filhos seguir pessoas, né? E a gente não conhece verdadeiramente como as pessoas lidam no dia a dia, os seus conflitos
Exatamente. Quantos de vocês já escutaram o termo cultura do cancelamento? Ok? Para o pessoal que não sabe o que é isso, é uma gíria de rede social que se alguém posta alguma coisa que eu não gostei, há uma manada da internet que vai criticar aquilo lá e aquela pessoa acaba sendo cancelada na vida social, da vida da rede social que ela tinha, né? Então, alguma pessoa postou contra o governo A ou contra o governo B. Vai ter pessoas defensoras de um governo ou do outro que vão descer o pau naquela pessoa, né? Que essa cultura do cancelamento está vinculada? À reputação. O que as pessoas vão pensar de mim? Então, não poucas vezes alguém dessas redes sociais, uma pessoa pública de rede social, vai ter que vir a público falar assim: queria pedir desculpa se eu magoei alguém. Já escutaram esse tipo de desculpa? Desculpa se eu magoei alguém. Bom, é um tipo de desculpa também que não leva a nada em lugar nenhum, né? Mas por que ela faz isso? Para ver se volta um pouco o número de seguidores que ela tinha. Ah, olha lá, ela errou, mas ela pediu desculpa, né? Desculpa qualquer coisa. Preocupados com a reputação. A rede social está cheio disso. O pessoal está preocupado com a reputação. Por que o cara posta alguma coisa sempre bonitinha, fofinha, tal? Porque ali a reputação dele às vezes vai ficar intacta, né? Agora, quando a pessoa começa a sair um pouco mais das coisas de dentro dela, do caráter dela, da integridade dela, você vai gerar pessoas que vão falar bem ou mal, né? Acho que o Rômulo tinha alguma coisa também. José, né? Ele não se deixa José pela reputação. Sim. Ele teve a reputação dele rebaixada e na própria prisão ele se preocupou com a sua integridade e em pouco tempo ele passou a ser meio que chefe, né? Chefe da prisão. Da prisão. O prisioneiro chefe da prisão. E o cuidado foi tão grande, lógico, a fidelidade de Deus, que ele caiu nas graças de Faraó e pela boa reputação dele, ele pôde trazer toda a família dele, o povo dele, para o Egito. Quer dizer, o hebreu que era mal visto. Sim. Né? É o que você falou, né? Esse é um hebreu, mas é um hebreu diferente, né? Exatamente. Exatamente. Ele manteve a sua integridade. Não se deixa né? Só porque tem uma má reputação, já que fala mal de mim, eu vou fazer isso, né? É isso aí, né? Ele sabia quem ele era. Mais algum comentário, gente? Não? Vamos seguir. A questão de integridade e caráter com os personagens de Provérbios. Provérbios é um livro muito interessante, né? O capítulo de 1 a 8, é como se um pai estivesse ensinando o seu filho como viver uma vida na sabedoria. Sabedoria aqui é o jeitão de viver de Deus, ok? Deus espera um caráter seu e agora é hora de ver como o pai está passando para o filho. Filho, é assim que é o jeitão que Deus espera, né? Então ele vai constantemente, capítulo 1, capítulo 2, meu filho, se os maus quiserem andar com você, não siga, né? Meu filho, fuja da mulher adúltera. Meu filho, não sei o quê, meu filho. Ele está constantemente ensinando os seus filhos seu filho a como ter um caráter aprovado, como ter uma vida que agrada ao Senhor, como andar em integridade com Deus. E é interessante porque Provérbios traz alguns personagens nessa jornada do pai ensinando seu filho, né? A gente vai ver alguns aqui. Alguém pode abrir Provérbios 11:5, outra pessoa já abre Provérbios 11:20, outra 28:18 e outra 29:10. A retidão dos irrepreensíveis lhes abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. Muito bem. A retidão dos irrepreensíveis, né? A ideia da integridade aí também. Provérbios 11:20. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Conduta irrepreensível, outra ideia sobre pessoas íntegras, né? Essa pessoa íntegra, ela tem o prazer do Senhor, né? Assim, o Senhor tem prazer nessa pessoa, que está andando em conformidade com o que Ele deseja. Provérbios 28:18. O que anda em integridade será salvo, mas o perverso em seus caminhos cairá logo. Quem anda em integridade será salvo. Provérbios 29:10. 29:10.
Violento odeia os íntegros. Percebe? O pessoal já está cancelando a galera aqui, ó. A reputação dos caras não está bem, né? Quando a gente voltar do intervalo, a gente vai ver o oposto disso. O oposto das pessoas íntegras. Quem são esses caras que estão em Provérbios e que não são aqueles que são íntegros, sábios, de caráter aprovado do Senhor? Eu não vou ter tempo agora de explorar todas as considerações sobre isso, mas Provérbios 29 e 25 fala assim: o temor aos homens gera ciladas, mas quem confia no Senhor está seguro, né? Novamente a consideração de temor aos homens relacionadas até com a questão de reputação. O que as pessoas pensam sobre mim? O que elas consideram a meu respeito? Né? Viver em temor aos homens é cair em ciladas. Né? Constantemente a gente vai querer agradar as pessoas e é impossível. Mas quem confia no Senhor está seguro. Novamente, a questão da integridade. A integridade eu vou confiar no Senhor. Porque se for depender de eu temer as pessoas e o que elas vão pensar sobre mim, isso daí é impossível da gente conseguir gerenciar, né? E você acaba caindo em ciladas. O que eu queria fazer com vocês agora, né? Ao invés de eu ficar falando aqui por mais 45 minutos, vocês pensarem um pouquinho a respeito desses personagens aqui, tá bom? Então, o que vai acontecer? Essa fileira aqui até o salgado ali, ó, vocês todos aqui, até o salgado aqui, vocês todos aqui dessa fileira, dessa parte aqui, vocês vão ler esses textos e ver quais são as marcas do petit, tá bom? Petit aí que é o traduzido por vezes por simples, tá? Então vocês leiam, pode ficar na cadeira do jeito que vocês estão, leiam esses textos aí que vão falar do simples, ok? Até a última lá, não, até a última é muito. Até o Du ali, ó, Du, levanta a mão. Esse segundo bloco aqui, ó, vai ler os textos relacionados ao Quesil, tá? Ao tolo, beleza? Então esse segundo bloco vai estudar os textos do tolo. As três fileiras do fundo, mais as duas ali do fundo, ó, até o Fábio. Fábio, até você aí, esse pessoal aí todo do fundo vai ler o Evil, os insensatos, tá? Então, aqui são os simples, ali são os tolos, os insensatos lá no fundo. Não, né? Os insensatos lá no fundo, Provérbios, vocês vão ler o texto, ver as marcas dessa pessoa insensata, qual a oposição delas, até... Desculpa, irmão, esqueci seu nome. Rogério. Até o Rogério, então, do Fábio até o Rogério, o Nabal, o profano, e aqui, a turma da frente aqui vai ler os zombadores. Os zombadores bem aqui, ó. Zombador normalmente não fica aqui, fica na turma do fundão, né? Mas aqui inverteu a ordem, né? A turma do fundão que era zombadora, né? Então vamos lá, beleza? Pessoal, 5 minutos, quem falar stop primeiro ganha, tá bom? Diferente do Elcio que dá doce, não tem nada para dar, tem aquela bolacha lá no fundo, quem quiser fica à vontade. Vamos ler os textos, né? E eu quero depois que vocês vão falando, quando a gente juntar aqui, sobre quais as marcas desses personagens aí, tá bom? 5 minutinhos.
Alguém ficou sem assinar a lista, não? Aqui. Pois já. Mais 2 minutinhos, hein? Obrigado. Acho que não. Um minutinho. Quase aí, né? Alguém já acabou? Já viu? Já sabe tudo? Isso aí. 1 minuto. Muito bem, vamos lá? O grupo do simples, o petit. O que vocês viram aí nesses textos sobre esse personagem aí? O que parece ser marcante? Inexperientes. Ok. Inexperientes. A coragem? Por quê? Porque ele se submete a coisas sem pensar em consequências, sem nada. Ingênuos, boa palavra. Ingênuos. Ingênuos. Ignorância da coragem. Escutei o termo burro com iniciativa, né? Já escutaram? Escutei no rádio outro dia. É o burro com iniciativa, né? Vamos lá. Dá crédito. Maria vai com as outras, né? O que mais? Mais alguma coisa? Alguma outra tradução não usou simples? Que vocês viram aí? Ao invés de usar simples, usou alguma outra coisa? Não? Imprudente? Não, não marquei, mas eu posso marcar. Imprudente. Legal. Já vamos falar do simples, mas a ideia do simples envolve até uma ideia de juventude, ok? Juventude. Salmo 119... Quando fala como pode o jovem guardar puro o seu caminho, né? Traz uma ideia disso, uma pessoa simples ainda, né? Como é que esse cara simples, que é ingênuo, que é inexperiente, a marca do jovem, né? Já fui um dia, né? Sei que é isso aqui mesmo, né? A gente não pensa as consequências, né? É a marca dessa pessoa simples, tá bom? Eu vou ali e volto. Vamos lá. A ideia por trás é um cabeça aberta, mente aberta. Essa é a ideia do petit, mente aberta. Sabe, tá tudo bom, pode entrar.
Por isso que traz muito a ideia do jovem, da pessoa ainda sem experiência, imprudente. Tudo que ela escuta, o que ela está fazendo? Ela está absorvendo. Ela não está pensando o quê? Nas consequências, não tem filtro, não tem discernimento, né? É uma pessoa simples, uma pessoa imatura. O que essa pessoa precisa? Então, vamos lá, um jovem que agora teve o caráter transformado pelo Evangelho de Jesus Cristo. O que ele precisa? Crescer em maturidade, né? Encher a cabeça dele, não com qualquer coisa. Ele tem que encher a cabeça dele com a palavra do Senhor. Por quê? Porque esse jovem acredita em qualquer coisa, ou simples, né? O ingênuo, mente aberta, não tem juízo, não vê perigo em nada, né? É infantil, né? Infantil, a criança que vai querer colocar o dedo na tomada. Qual o objetivo disso? Não vê perigo, né? É imprudente ela fazer isso. O que esse jovem, o que esse simples, o que essa pessoa infantil, pouco madura precisa? Encher a cabeça dela com a palavra do Senhor. Crescer em maturidade. Aprender do Senhor. Guardando, usando segundo a tua palavra. Exatamente. Né? Por quê? Porque é isso. Esse é o contraste. Constantemente o contraste do petit está relacionado à maturidade. Crescer em maturidade. Se esse jovem, mente aberta, enchendo sua cabeça com qualquer coisa, não colocando o filtro da palavra do Senhor, para onde ele caminha? Para onde vocês acham que esse jovem, ou esse inexperiente, ou esse simples vai caminhar? Vai caminhar para onde? Perdição. Ele também vai caminhar para o nosso segundo personagem, o Quesil. Espera aí, eu vou voltar aqui, vai. Quesil, qual que é a ideia do Quesil? Quem são os... O que eu coloquei ali do Quesil? Os tolos, o grupo dos tolos. Vai ficar agora, o grupo dos tolos. Qual que é a marca do Quesil? Oi? Insensato. Insensato. O que mais? Calúnia. Espalha calúnias. Fofoqueiro. O que mais? Outra marca do Quesildo aí. Tá confortável, né? Confortável. O que mais? Mais alguma coisa do Quesildo? Sabe o que eu acho interessante a gente estudar esses personagens? Porque às vezes a gente lê Provérbios, vou falar alguma coisa que eu já passei, tá? Você vai lendo os textos e parecem todas as mesmas pessoas, né? Quem já teve essa impressão? Talvez só eu mesmo, né? Você lê assim e fala assim, busque sabedoria, senão você vai ser tolo. Ah, tá, tolo. Busque sabedoria, senão você vai ser um zombador. Tá, zombador, tolo, é tudo sinônimo. Às vezes a gente acha que é tudo a mesma ideia, mas não é a mesma ideia. Na verdade, a gente está vendo aqui uma progressão dos personagens, uma progressão descendente, pode existir isso? Pode? Eles estão progredindo para o mal, para o pior. Enquanto o primeiro é só um cara mente aberta, né, inexperiente, esse segundo ele já é arrogante, ele já é tolo, estúpido, detesta o conhecimento, espalha mentiras, é insensato, fala muito e sabe pouco, né? Gente, você pega qualquer programa na televisão, vamos chamar aqui o artista X para falar sobre a fome no Oriente Médio. Cara, o que o artista X sabe sobre isso? Nada, mas ele está sentado lá para falar alguma coisa que ele sabe pouco e vai falar muito, vai falar o programa inteiro sobre uma coisa que ele nem sabe às vezes, né? Tolice, tolice. Mas o que aconteceu? Esse cara que estava aqui,
que não encheu a mente dele com as coisas do Senhor, ele caminhou para sua tolice. Agora ele é um arrogante também. Ele acha que sabe das coisas, né? Ele espalha as mentiras, a ideia de falar idiotices, fala maldades, já fala o que não sabe. Lucas, tem uma característica desse hoje muito forte, no seguinte sentido. O Evangelho, na verdade, desde o Antigo Testamento na igreja, existia sempre o discipulador e o discipulado, o tutor e o tutorado. Né? Nós estamos vendo em todas as áreas, essa questão de uns 10 anos para cá, mais ou menos 10, 15 anos para cá, um desprezo total ao tutor, ao discipulador, o mentor, e nós é quem sabemos, na geração de nós é quem sabemos. É uma patente figura problemática e grave para nossas comunidades cristãs se deixarmos os nossos jovens assumirem essa identidade. Porque vai ter uma desintegração do conhecimento vivencial da palavra de Deus e também o conhecimento da palavra também. Isso é problemático. Interessante isso que você falou, né? Dá bem essa caminhada mesmo, né? Porque enquanto esse jovem, ele acha que ele já sabe, ou talvez ele recolheu na sua mente aberta informações de que ele pode todas as coisas, aqui ele já tem certeza que ele pode todas as coisas. E meus mentores, professores, discipuladores, o que eu faço com eles? Desprezo, porque agora eu já sei tudo. Bom, a gente vai chegar aqui já já. Vamos ver onde vai acabar essa história. Mas é bem isso, né? Acho que isso aqui é uma crescente que a gente tem que estar com os olhos atentos, né? E trabalhar nisso aqui também. Pera ali, o que está enchendo a nossa mente? Como é que a gente vai trabalhar com essa arrogância, né? Com essa ideia de que eu posso todas as coisas? Essa expressão eu não conheço. Ah, cresce para baixo. Ok, entendi. Cresce para baixo. É o despiora, né? Não, é o desmelhora. Esse é o desmelhora. É o famoso desmelhora, esse aqui. A turma do fundão, eu chamei o quê de vocês? Insensatos? Não. Vamos lá, turma do fundão, o evil, o insensato, louco ou o idiota. Ok? Vamos lá, quais são as marcas do evil? Vocês do fundão aí que leram os textos. Fala demais? Fala muito. Fala muito. Que mais? Não se preocupa com as pessoas em volta. Equivocado. Não ouve o ensino. Acha que sabe tudo. Quem falou? Não, alguém estava falando alguma coisa que eu não escutei ali. Equivocado. Equivocado. Sabichão. Errado. Sabichão. Ou ele é o quê? Desculpa. Ou ele siga, ou ele zomba. Então, assim, Tá. eu gosto de falar, eu sou mas assim, ele sempre tenta desconhecer algum argumento, porque com a ignorância dele, então ele é ignorante por opção. Não é que a gente fica ignorante porque nunca teve oportunidade de ter. Ele quer ser ignorante, e aí depois o que ele faz é, ou ele zomba, ou ele ira e briga. Então todas as passagens apresentam esse contexto. Né? Cara, ou ele vai desmerecer o seu argumento zombando dele, ou ele vai desmerecer seu argumento brigando com você, mas ele nunca sabe de fato o que ele está falando, ele acredita em alguma coisa, e ele prefere continuar sendo ignorante e brigando por aquilo, ou zombando por aquilo quando você fala algo, e é daí que vem o acontecimento desse mundo. E qualquer pessoa sábia ou com conhecimento, você vai falar, cara, por que eu estou discutindo com esse cara? Você está zombando de um argumento, mas não está trazendo nada para me convencer do certo, enquanto ele está brigando comigo, mas você não está trazendo nada para me convencer do certo. Então esse cara é louco, é idiota. Ele é um louco mesmo. O idiota, a ideia, né? Apesar da gente achar o termo bem pejorativo, a ideia de idiota é aquele que só pensa em si, né?
pessoa centrada no seu umbigo. O mundo gira aqui, né? Desprezo por disciplina e sabedoria. Ira facilmente. Essa é a marca mesmo, né? Ele se ira facilmente. Fala muito, o termo do Romário, né? Quando calado é um poeta, né? Já viram essa frase, né? A pessoa quando calada é um poeta, né? Melhor ficar quieto do que falar. A ideia do Evil está muito relacionada às coisas que ele fala. As coisas que ele fala. E me lembra muito aquilo que Jesus falou. A boca vai falar do que o coração está cheio, né? A mente vazia. Vazia não, enchendo de qualquer coisa, né? Um coração arrogante. Agora está saindo nas suas palavras aquilo que você foi enchendo a sua mente antes vazia. Novamente, estamos numa decrescente aí, né? Próximo grupo. O grupo do Nabal, né? Grupo Nabal. O que vocês viram desse cara aí? Mentiroso. 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 O que mais? Mentiroso. Mais alguma coisa? Pessoal do Nabal? Nabal não foi conhecido por ser egoísta. Egoísta? Porque ele não quis alimentar o exército lá. O nome do cara era isso que ele era mesmo, né? Nabal. Nabal. Na verdade, tem um dos personagens de Provérbios, desses que a gente tem visto aqui, a ideia de Nabal é isso: profano, arrogante, ingrato, imoral. E aquele personagem se chamava Nabal. Inclusive tem uma parte que fala, porque era Nabal. Né? Como se falasse assim, Nabal era Nabal. Né? Então, não sei como é que o pai resolveu dar o nome do filho disso, né? Uma escolha bem interessante para alguém que fez exatamente o que o nome dele era. Né? Então, a vinda do exército, ao invés dele trazer paz para a situação, o que ele faz na situação? Ele provoca a situação e quase gera um banho de sangue para ele mesmo. Né? Por quê? Porque ele é arrogante. A ideia de Nabal é alguém que olha as pessoas de cima para baixo, assim, ó. Vocês todos estão debaixo de quem eu sou melhor que vocês, eu estou acima de vocês. Eu sou muito superior a vocês. O grupo aqui, mais alguma ideia sobre Nabal? Incoerente. Incoerente. O que mais? Impostor? Mais alguma? Falso. Falso. Alguém Nabal tem o texto, o Provérbios 17, 21 fala que traz tristeza para o pai, né? É a ideia do Cortella da semana passada, né? O pai e a mãe, o que vai dizer quando chegar em casa e tal. O Nabal não está nem aí para isso, né? Por isso que traz tristeza. Tudo que o pai e a mãe ensinaram, o Nabal é capaz de fazer o oposto do que foi ensinado. Né? Aqui a coisa está ficando mais palpável agora. Né? Enquanto aqui ainda estava nas ideias, esses dois aqui já está nas falas, aqui já está nas atitudes. Né? Vamos ver o último. Último personagem nosso, o Let's. O que eles são? Os escarnecedores. O que vocês têm para falar do Let's aqui, o grupinho da frente? Orgulhoso. Orgulhoso. Vamos lá. O que mais? Não aceita repreensão, né?
que mais? Intransigente. Mais algum? A ideia do Letes de escarnecedor é a ideia de zombar de Deus. Rejeitar quem Deus é, o que Ele fala, e ser totalmente contrário às coisas do Senhor. É a pessoa que quer glória apenas para si mesma. Autossuficiência total, cabe bem aí. É um personagem autossuficiente. É o nível mais baixo da maldade, porque ele não é só alheio às coisas de Deus. Ele não está só na superfície, não querendo saber de Deus. Não, aqui ele zomba de Deus. Ele é contra Deus. Ele não é alguém que é indiferente, que fala assim, ah, você acredita em Jesus, eu acredito em qualquer coisa e vamos seguir. Não, ele é aquele cara que vai dar risada de você. Perverso, maldoso, né? Odeia repreensão. Por quê? Você vai tentar repreender alguém assim, que é marcado pelo orgulho, ele não vai querer. Porque ele não aceita a repreensão. Ele não gosta de ser corrigido. Por quê? Ele está acima da nata da sociedade, né? Ele é o principal de todos. Aí no 21:11 dá uma esperança, né? Na verdade, põe ele com... Ele serve para algo, né? Serve para algo. Ser, orientação para o ingênuo. Então você castiga o escarnecedor. Né? Ele não vai mudar, mas o ingênuo vai ver nele, tipo... Opa, o negócio é sério, né? É bem isso, né? Parece que assim, algum tipo de disciplina aqui ensina a pessoa que está aqui. Como se fosse assim, abre o olho, vê onde você está, vê onde você pode chegar. Se você continuar nessa toada, é isso que vai acontecer. Mas a disciplina para esse cara aqui é de pouco proveito, porque para ele tanto faz, né? Ele está olhando como se ele desafiasse ao próprio Deus, né? A gente às vezes tem alunos que não adianta, para ele não vai adiantar. Uhum. Mas se eu aplicar punição para ele, ele vai continuar o mesmo. Só que quem está em volta vai entender, aquele que talvez acha interessante o Let's, né? O pessoal do bando de cá vai falar, opa, melhor não seguir esse caminho. O que isso tem a ver com integridade de caráter? O que vocês acham? O que isso aqui tem a ver com integridade de caráter? A gente começou falando, na aula anterior, a gente falou sobre a questão de moldar o caráter, né? Então, quando você tem o simples ali, você tem a chance de moldar o caráter da pessoa. Uhum. Mas quando chega lá no LED, já é uma pessoa que ela se firmou num estado que ela já não aceita mais essa repreensão, ela já não volta. Então, se é possível moldar o caráter, por mais que o simples tenha problemas, a gente ainda consegue trabalhar com ele. O simples seria o caminho mais fácil aqui, né? Mas quando a gente olha o Let's, né, a gente lembra até de Jesus, né? Quando depois de Jesus ter feito um milagre, mostrado quem ele era, os fariseus olham para Jesus e falam, é pelo príncipe dos demônios que você realiza isso. O que eles estão fazendo? Eles estão escarnecendo o próprio Deus, né? Eles estão naquele nível lá. Então os fariseus não se converteram? Não, porque quem converte, graças ao Senhor, é Ele, né? Quem pode transformar um coração duro, um coração de pedra, igual esses caras que estão aí na última etapa, é o próprio Deus. É o Espírito do Senhor que traz vida aos nossos corações, né? Então, por mais que a gente possa conhecer essas pessoas que são escarnecedoras, a gente sabe que Deus é capaz de transformar até um coração duro. Até porque... Oi? O apóstolo Paulo é exemplo. Ele era um desses, né? Ele era um desses. Então, a gente pode olhar e falar assim, opa, talvez eu e você, nossos argumentos, nossa tática, nossas ideias não vão alcançar aquele cara. Mas o Espírito Santo pode alcançar,
né? E, aliás, é sempre o Espírito Santo que vai alcançar essas pessoas. O que mais? O que tem relação aí? Acho que, por vezes, uma das coisas que eu vejo é que conforme a gente vai aprendendo da palavra, conhecendo da palavra, a gente tem que se afastar cada vez mais de deixar o nosso coração duro para as coisas do Senhor. Eu e você podemos ter grandes capacidades de ir abafando a voz do Espírito do Senhor quando o assunto é aquele que pega as nossas vidas. O que a gente tem que fazer? Senhor, sou orgulhoso? Me arrebenta, me disciplina. Eu não quero ser um escarnecedor. Eu quero ser alguém moldado pelo Senhor. Eu quero ser alguém sábio, né? Quando você está com crianças, jovens, adolescentes, pessoas recém-convertidas, elas são ainda ingênuas. É por isso que é tão importante esse discipulado, acompanhamento, mentoria, inculcar na cabeça da criança a palavra do Senhor. Por quê? Porque elas estão aqui ainda. Certo? Elas estão aqui ainda. A pessoa acabou de se converter, está aqui ainda. O que a gente precisa fazer? Encher a cabeça dela da palavra do Senhor, para ela deixar a ingenuidade, deixar a simplicidade dela, né? Por vezes vai ser as nossas falas que você vai olhar e falar assim, eu pareço um Evil falando. Meu vocabulário, minhas palavras, minhas interjeições continuam sendo aquelas de quando eu não era um cristão ainda. Isso não pode ser mais a marca da minha vida. O meu caráter não pode ser moldado por isso, tem que ser moldado pelo Senhor. Rosângela. Eu fiquei em dúvida se Paulo pode ser considerado, ser encaixado nessa escarnecedor, zombador de Deus. Então, assim, ele tinha um zelo pelo Senhor, só que ele estava num engano. Ele perseguia os cristãos achando ele estava fazendo aquilo em nome de Deus, por causa da religião que ele seguia. Ele não era escarnecedor do Senhor. Acho Mas que... aí depois, quando o Senhor Jesus apareceu a ele, aí ele entendeu, mas ele estava num engano. É isso? Não sei, ficou para mim meio confuso. Eu não sei se a gente consegue avaliar toda... Eu tendo a pensar que sim. Sabe por quê? Eu acho que tem dois fatores que me ajudam a pensar que ele estava zombando do próprio Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Ele era zeloso e por causa desse zelo, ele olhou pelo menos duas situações e ele virou as costas para elas. A primeira foi a morte de Estevão. O testemunho que Estevão dá, tudo que Estevão passa, inclusive o seu apedrejamento, aquilo não moveu o coração de Paulo para falar assim, opa, estamos mexendo com alguma coisa diferente aqui. Essa pessoa que está morrendo por esse Jesus é alguém que ama de fato ao Senhor Deus, e Jesus é Deus, e eu precisava prestar um pouco mais de atenção. O que acontece a partir dali? Paulo, a partir daquele momento, ele começa a perseguir a igreja e prender as pessoas. O mestre dele, Gamaliel, ele chama a atenção no Sinédrio, antes disso também, falando, se isso daí for de Deus, qualquer ação nossa não vai conseguir segurar. E se não for de Deus, vai acabar. Então Paulo poderia ter prestado atenção, minha visão aqui, tá? Nessas duas coisas, ter prestado um pouco mais de atenção, ter sido alguém mais dessa área aqui e ter pensado assim, opa, não vou mexer com isso agora, vamos ver, vamos dar um tempo. Às vezes o tempo vai mostrar, mas não. O que ele foi fazer? Foi prender cristão. Como assim? Eu tenho certeza que isso não é de Deus e eu vou acabar com isso agora, né? Minha percepção aqui. Não, eu acho que a gente não tem, eu acho que são inferências do que a gente pode ter do texto, tá? Ele era um cara assim, eu acho que com relação ao evangelho, ele foi um escarnecedor, nesse princípio. Ele estava prendendo cristãos. Ele era zeloso com a tradição, né? Agora, o Espírito do Senhor aparece e quebra aquele coração de pedra, né? E isso é importante. E ensina a gente o quê? Até aquele cara que estava pronto a acabar com o cristianismo, foi salvo pelo Senhor.
Então, eu não vejo assim, aquela pessoa não tem salvação. Cara, a gente tem que pregar o evangelho para todas as pessoas, até para os escarnecedores. Eles podem zombar de você, do seu Deus, de Jesus e etc. Quem vai convencer é o Espírito Santo, tá? Se Paulo era ou não, me parece que sim. Me parece que ele caminha mais nessa zona aqui, tá? Mas, novamente, a gente não tem um texto falando, eu, Paulo, um escarnecedor do evangelho, né? E tal, a gente não... Fez sentido, Rosângela? Não. Uma outra coisa também, que às vezes a gente tende a olhar esses personagens e nos ver muito distante deles, né? Sim. Eu não sou esse cara, né? Sim. Mas depende muito, né, da nossa intimidade com o Senhor e com a palavra, porque nós mesmos, mesmo sendo cristãos de anos, Isso. muitas vezes maduros na fé, podemos em alguns momentos da nossa vida ser aquele que despreza a repetição, aquele que mantém seu coração duro no pecado. A gente pode, em alguns momentos, não é uma... O cara não vai ser todo pro resto da vida, e nem você, se você não tiver com a sua vida, né, na palavra, no Senhor, de oração, você não pode também se tornar um tolo, insensato, né? É isso aí. Isso aí, a gente não pode olhar aquelas pessoas, né? Acho que a gente tem que olhar e falar assim, opa, peraí, será que eu estou sendo um tolo aqui? Será que eu estou sendo um simples aqui? Né? Pode ir. Um exemplo comumente é do ladrão na cruz. A vida inteira cristianado, mas no instante. Exatamente. Né? Existem pessoas por aí, né, totalmente perdidas. Você fala, esse já era, esse não tem salvação. Mas às vezes no leito de morte, ele pode ser salvo. Exatamente. Uma pessoa mente aberta, ela vai caminhando para a arrogância, gerando pensamentos errados, que geram as práticas, por fim, ela rejeita e ri do próprio Deus. Uma pessoa sábia busca na palavra do Senhor o jeito de viver que mostra uma vida correta e que caminha cada vez mais parecido com Jesus, né? Nosso desafio, né, para as nossas vidas, e acho que é isso que a gente tem que sair refletindo para essa semana, quais são essas marcas que a gente tem deixado nas pessoas? Elas representam as marcas de Cristo em nós? Elas mostram um caráter aprovado pelo Senhor, né? Novamente, quem somos e o que fazemos quando ninguém está vendo? Avalie a sua vida. Será que tem áreas na minha vida que eu vivo dessa maneira aqui? Deixando Deus de lado, até zombando de Deus em algumas áreas, falando, Deus não está aqui, Deus não está vendo, vou fazer o que eu quero, vou ser quem eu quero. Em que situação você percebe que os valores do Senhor, eles não estão sendo completos na sua vida? Você tem negociado os valores da palavra do Senhor na sua vida. Sua integridade está comprometida. Em quê? Nas suas palavras, nos seus pensamentos, suas ações, suas atitudes. A gente possa refletir sobre isso essa semana e pedir ao Senhor que o Senhor quebre os nossos corações para aquilo que precisa ser transformados para andarmos no caráter dele. Vamos orar? Senhor Deus, possamos ser sábios, ó Pai. Buscar sabedoria que vem do Senhor no jeito da gente viver a nossa vida. Quero pedir, ó Pai, para que as marcas que a gente tem deixado nas pessoas ao nosso redor, que os nossos valores sejam bem firmados, estabelecidos, e que possamos, em toda e qualquer situação, viver de acordo com a Tua vontade. Sê conosco, ó Deus. Quebranta áreas das nossas vidas que estão sendo comprometidas. Mostre situações que precisam ser corrigidas. E nos ajude, ó Deus, a viver em humildade, reconhecimento e integridade, tendo um caráter aprovado pelo Senhor. É o que oramos, em nome de Jesus. Amém.